Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perguntei isso há 2 semanas e talvez quem estava presente no culto vai se recordar. Fiz uma pergunta muito parecida com essa. Por que você está aqui? O que você procura quando vem até a igreja? Por que você vem aqui todo domingo, toda semana ou algo parecido? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Você se preparou durante a sua semana, pensou, domingo é dia de culto, vou para a igreja. Então você separou uma noite que você poderia estar em casa, com a sua família, poderia estar com os seus amigos em algum lugar, poderia simplesmente estar descansando no sofá, na cama, assistindo filme, enfim, tantas coisas que poderíamos estar fazendo. Mas você abriu mão do conforto do pijama de domingo à noite e talvez de umas 2 ou 3 horas a mais de descanso que poderia ter antes de iniciar uma segunda-feira, uma nova semana de afazeres, de trabalho, de estudos e tudo mais. E aí você chega aqui, talvez não esteja nem tão confortável, até que agora temos nossos bancos almofadados, está mais tranquilo, mas ainda estamos aqui com um certo calor nesse nosso verão. Por que a gente fez tudo isso? Por que você fez tudo isso? Por que você está aqui? Muitos vão para a igreja procurando grandes milagres. Outros buscam conhecimento para crescer na vida, prosperar e algo semelhante. Há quem espere encontrar na igreja a solução para todos os seus problemas. Afinal, como cristão, Deus não vai deixar que nada de ruim aconteça. E você? O que você procura aqui na igreja? Quem estava no culto há 2 semanas, talvez também vá se lembrar da resposta do porquê nós estamos aqui. E, de maneira geral, podemos resumir naquilo que Deus tem para nos entregar aqui no culto: palavra e sacramento. Palavra, o perdão que vem com isso, e também, de maneira especial, semanalmente, a Santa Ceia do Senhor, o perdão, o fortalecimento, a vida que vem através disso. Nós viemos aqui para sermos servidos por Deus, e Ele verdadeiramente nos serve, verdadeiramente vem até nós, nos alcança com perdão, com graça, com misericórdia. Só que tem uma coisa que às vezes a gente ignora nessa dinâmica de vida de fé, nessa dinâmica de ir à igreja, o que fazemos aqui e tudo isso. Como cristãos, nós queremos ser imitadores de Cristo. Como imitadores de Cristo, queremos fazer aquilo que Ele faz. Esse Deus que vem até nós culto após culto e nos serve com perdão, com graça, com amor, Ele também nos envia para que quando a gente saia daqui, possamos servir aos outros. E assim podemos viver como viveu o nosso Mestre, nesse amor que é de entrega, que não espera nada em troca. E às vezes essa parte do envio, do cumprir com o nosso chamado de cristão, que é de espalhar e levar o evangelho da salvação a todas as nações, essa parte, às vezes, quando saímos da porta, nos esquecemos e durante a semana, então, nem se fala diante dos afazeres e tudo aquilo que temos à nossa frente. Esquecemos de viver realmente como cristãos. Esquecemos de viver como imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes não damos um bom testemunho daquilo que é a fé que nós conhecemos e que somos chamados para viver. Da mesma forma que Deus me consola aqui, independente daquilo que eu tenha feito no meu dia, na minha semana, no meu passado, se eu estou verdadeiramente arrependido, Ele vem e me traz o perdão, me traz o consolo. Da mesma forma eu, com as pessoas que me cercam, quero entregar esse mesmo consolo, perdão e amor.
Da mesma forma que aqui Deus vem e nos abençoa, nós somos enviados para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, começando pela minha casa, a minha família, passando pelos meus irmãos na fé, pelos meus amigos, na minha caminhada aqui neste mundo, e chegando até os confins da terra, a todas as nações, a todos os lugares. Quando nós pensamos na dinâmica da fé, se começamos a estudar a palavra de Deus, o texto bíblico, quando começamos a conhecer mais personagens da Bíblia, quando começamos a levar realmente a sério aquilo que a lei de Deus é e nos leva a fazer e exige de nós, inevitavelmente vai existir um sentimento de insuficiência. Porque nós olhamos para os heróis da fé e dificilmente nós nos sentimos dignos de poder compartilhar da mesma fé. Nós olhamos para tudo aquilo que passaram os apóstolos, por exemplo, a perseguição, o sofrimento, até muitos deles, quase todos na verdade, mortos por conta da fé. E nós, no dia a dia, a qualquer resquício de zombaria ou de intimidação diante da fé, nos acovardamos, nos escondemos e, de certa forma, fazemos questão que as pessoas nem saibam que somos cristãos, nem saibam a igreja que a gente frequente ou algo do tipo. Esse sentimento de insuficiência, ele é comum no dia a dia, porque nós falhamos em casa, ninguém aqui é perfeito na sua relação em casa, quer seja como marido e esposa, como pai e filho. Nós falhamos no nosso trabalho, quando nem sempre damos conta de cumprir o que é necessário, ou como patrão, muitas vezes não agimos com devido respeito e amor para aqueles que estão sob nossas ordens ali no trabalho. Falhamos na igreja como membros, falhamos como líderes. Infelizmente, não somos perfeitos. Diante das falhas, por vezes negação, por vezes indiferença, por vezes frustração, indiferença. O que fazer? O profeta Miqueias faz um registro a respeito disso na leitura que nós lemos nessa noite. Será que precisamos fazer grandes penitências ou ficar nos martirizando ou flagelando pelos nossos erros? Ou devemos nos arrepender e buscar a viver a vida que agrada a Deus? O que Deus quer de nós? Nós não precisamos e nem devemos tentar ficar compensando as nossas ações ruins com boas ações para conseguir esse perdão e essa graça que vem de Deus. Não é isso que Ele espera de nós. Uma vez que nós estamos arrependidos, e estar arrependido significa não querer cometer mais aquele erro, nós devemos descansar no Senhor. E aí, diante disso, o profeta escreve: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Muito simples, não é mesmo? É mais simples do que talvez poderia ser, mas ainda assim, diante do nosso pecado, difícil de ser realmente cumprido. Ou melhor, sejamos sinceros, completamente impossível. Para nós, impossível. Mas Jesus veio e resolveu o que era impossível no nosso lugar. Nós estamos chegando ao final do período da Epifania, que é marcado no começo do ano pelas cores verdes, e a Epifania ela mostra a respeito da manifestação de Jesus e quem Jesus é.
E no culto de hoje nós podemos refletir a respeito daquilo que Ele fez por nós. Porque nós olhamos para os textos dessa noite e, de fato, eles carregam bastante da lei de Deus, aquilo que Deus exige que a gente faça. Mas nós também cremos e entendemos que aquele que cumpriu tudo isso de forma perfeita foi Jesus no nosso lugar. Quando a gente olha para o Evangelho, nós estamos vendo o comecinho do Sermão do Monte. Nós vemos ali as bem-aventuranças, ou na nossa tradução, felizes são aqueles que são pobres de espírito, que procuram a paz, e aquela sequência que Jesus assim nos traz. E rapidamente vamos chegar à conclusão que se aquilo é o que é necessário para ser feliz e bem-aventurado, então nós não vamos conseguir ser plenamente felizes e bem-aventurados. Mas o texto ele não para por aí. O texto nos mostra quem Jesus é e o que Jesus fez. O preço dos nossos pecados foi verdadeiramente pago. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E essa mesma palavra nos envia para anunciar essa verdade. O que fazemos aqui? Enquanto alguns procuram profetas milagrosos, oradores excepcionais, com sua vasta sabedoria, com seu grande poder de convencimento, com promessas de grandes coisas, de grande prosperidade, de riquezas aqui neste mundo, na casa do Senhor, Ele continua a entregar aquilo que há 2000 anos Ele prometeu, aquilo que desde o começo da história do seu povo, Ele vem prometendo: perdão, vida, salvação. Aqui nós não vamos encontrar essas coisas miraculosas e que chamam muita atenção. Vamos encontrar aquilo que Deus se propõe a nos entregar na sua casa. É por causa desse perdão que nós estamos aqui. É por causa desse amor que nós estamos na casa de Deus. Porque semana após semana, culto após culto, Ele se faz verdadeiramente presente entre nós. Não é só no coração, não é só no sentimento, não é só de uma forma espiritual ou simbólica, mas de uma forma real. Quando Ele diz, lá na última ceia, na noite em que foi traído: toma e come, isto é meu pão, esse é o meu corpo, toma e bebe, isto é meu sangue, que é dado por vós para o perdão dos seus pecados. Aquela promessa continua sendo entregue ainda hoje. E assim nós o fazemos e cremos em memória dele, certos de que aquilo que ele promete, ele verdadeiramente entrega. Porque o nosso Deus, quando fala, quando promete, quando diz que vai acontecer, verdadeiramente acontece. E ele não prometeu para nós de uma forma sobrenatural, em um sonho ou algo do tipo, que talvez nós seríamos ricos aqui neste mundo. Ele não prometeu que teríamos prosperidade. Ele não está revelando o que vai ser do seu futuro daqui a 1 ano, 5, 10, 50 anos talvez. Mas Ele promete e diz: eu vou estar com vocês todos os dias. Ele promete e diz: toma e come, toma e bebe, está o meu corpo e o meu sangue dado por vocês, para o perdão dos seus pecados. E Ele, Jesus, o nosso Senhor, do alto da cruz, disse: está consumado, está pago. Toda a nossa dívida, toda a nossa culpa, encerra-se em Jesus. Ele toma sobre si o pecado que era nosso e nos entrega de presente uma vida eterna com Deus no céu. Essa troca é graciosa. Jesus vem, resolve o nosso problema, nos tira das trevas, nos resgata e nos traz vida e vida em abundância. Diante dessa verdade, relembramos mais uma vez as palavras do profeta,
O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência a Deus. Deus não precisa de um show da fé para se mostrar um Deus forte e poderoso. Não precisa de todos os holofotes virados para líderes das igrejas do mundo afora. O que Ele quer de nós é um coração arrependido. E o que Ele nos envia a fazer é amar. O que Ele nos envia a fazer é compartilhar o amor que Ele nos deu. Jesus, no texto que nós lemos no começo do Sermão do Monte, não exalta os fortes, poderosos, ricos, orgulhosos, aqueles que têm e que querem tudo para si, como a gente costuma escutar nos nossos dias. Mas ele diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, que choram, que são humildes, que são justos, misericordiosos, pacificadores, perseguidos por servirem a Ele e de coração puro. Se olhamos para essas verdades que aqui Jesus coloca diante de nós, mais uma vez vai estar diante de cada um aquele sentimento de insuficiência, porque nem sempre nós somos humildes de espírito, nem sempre nós procuramos a paz, nem sempre agimos com misericórdia. Como se alegrar? Como ser bem-aventurado diante dessa realidade? O que é maravilhoso desse texto, da palavra de Deus como um todo, é que Jesus não apenas proclama as bem-aventuranças, mas verdadeiramente Ele vive cada uma delas, vive em nosso lugar, vive por amor a nós e nos entrega a felicidade de verdade. Ele é pobre de espírito por ter se esvaziado. Ele abriu mão da sua glória e do seu poder para nascer como homem, viver uma vida perfeita e entregar a vida na cruz em nosso lugar. Ele chorou, não só diante da morte de Lázaro, mas diante de Jerusalém, pela dureza do coração humano. Ele foi manso, mesmo diante dos seus acusadores, não revidando os insultos, mas resistindo ao sofrimento. Ele teve fome e sede de justiça até o fim, cumprindo a vontade do Pai com perfeição. E podemos lembrar o texto do comecinho desse mês, do culto do batismo de Jesus, em que, quando questionado por João, eu que deveria ser batizado por ti, você vem para ser batizado por mim, Jesus diz: deixe que seja assim, porque convém cumprir toda a justiça. Ele sim tem fome e sede de justiça e cumpre essa justiça. Ele foi misericordioso, acolhendo os pecadores, curando enfermos e perdoando até mesmo quando estava na cruz. Ele é puro de coração, sem pecado algum, que viu o Pai, é conhecido por Ele e, através dele, nos apresenta essa verdade. Ele é o pacificador, que fez a paz no seu próprio sangue para toda a humanidade. Ele foi perseguido por causa da justiça, insultado, caluniado, crucificado. Tudo isso por nossa causa. Jesus é verdadeiramente bem-aventurado e Ele entrega essa felicidade àqueles que creem em seu nome. Ao dar a sua vida por nós, Ele nos incluiu em sua bem-aventurança. Bem-aventurados são vocês. Jesus, no Sermão do Monte, não estava ali anunciando
para uma grande multidão. Nós lemos no comecinho do texto, ele fala com seus discípulos, ele está falando com os seus seguidores, ele está falando com cada um de nós também. Felizes são vocês quando são perseguidos por serem seguidores de Jesus, o Cristo, de Jesus, o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Fiquem alegres e felizes de Jesus, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Essas palavras de Jesus são para aqueles que creem em seu nome, para aqueles que verdadeiramente o seguem. Por tudo isso, conhecendo essa verdade e esse Cristo maravilhoso, o apóstolo Paulo, na leitura que nós fizemos, nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, que Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça. Não é algo que a gente foi lá e alcançou e conquistou, mas foi algo que o próprio Deus fez por cada um de nós. E é aqui que, enquanto antes, olhando a lei, nos sentimos insuficientes, agora, pelo Evangelho, nos sentimos completos. O Evangelho vem e nos levanta pela graça de Deus. Fazer justiça, amar a misericórdia, andar com humildade com o nosso Deus, Jesus cumpre em nosso lugar. E agora, perdoados, reconciliados, servidos por Deus, nos meios da graça, palavra e sacramento, somos enviados. Vocês são enviados para que, finalizado esse culto, finalizado essa noite, durante a sua semana, os seus dias, no lugar onde Deus te colocou, lá você possa anunciar sobre essa alegria. Lá você possa anunciar, você é sim bem-aventurado e alegre. Jesus conquistou isso em nosso lugar. Assim nós vivemos, voltando sempre para onde começa a palavra de Deus. Não podemos nos afastar disso. Não podemos colocar a Bíblia em segundo, terceiro e último plano na nossa vida, porque aqui está a verdadeira sabedoria. Aqui está aquilo que nós precisamos realmente saber, conhecer e, no nosso dia a dia, viver. Como eu sei se no meu dia a dia estou sendo testemunha fiel? Como eu sei se estou sendo um bom imitador de Cristo? O próprio Deus nos diz aquilo que precisamos fazer. O próprio Deus nos diz aquilo que não devemos fazer. E isso nós sabemos em verdade, sem correr o risco de que alguém esteja mentindo para nós, quando estamos em contato com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. Por tudo isso, estamos aqui, para ser servidos, fortalecidos, preenchidos de um amor que é tão maravilhoso, que além de nos encher, nos faz transbordar. E assim, durante a semana, os nossos dias, compartilhar. E diante dos desafios que podem aparecer em nosso meio, saber que muito em breve podemos estar aqui mais uma vez, para mais uma vez sermos servidos, preenchidos pelo nosso Senhor. É Ele quem diz, é Jesus quem promete e Ele cumpre, que Ele estará contigo todos os dias. Por tudo isso, que vivamos com corações abertos para Deus, reconhecendo que sim, precisamos dEle, todos os dias, em todo o tempo, e assim, com humildade de espírito, podendo viver feliz e bem-aventurado, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Ele olha por nós, nos cuida, nos ama, perdoa e fortalece.
Dessa forma, podendo já aqui neste mundo desfrutar da certeza e da alegria do reino do céu, que está preparado para nós, de um reino que não tem fim, de um reino que não tem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem choro, que foi conquistado para mim e para vocês, pela vida e obra e amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos herdeiros do paraíso, somos herdeiros de uma bem-aventurança que não tem fim. Em nome e por